antes de pensar em dar início ao tratamento, você precisa entender que existem graus, existe uma escala de evolução na consciência do problema e consciência da solução. Se ele não está atraído pela ideia de ir no médico, ele está no começo desse percurso. Porque na vida, se você chega com muita sede ao pote dentro desse contínuo de percepção de problema e solução, você começa a chamar a pessoa para o tratamento, ela não está pronta, você empurra a pessoa para lá, você faz ela ter mais resistência ainda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você está assistindo agora, ele é um vídeo da série Pergunta pro Vitor. Como é que ele funciona? Eu apareço nas minhas redes sociais, eu abro uma transmissão ao vivo, uma live, no meu Instagram, Facebook e YouTube, e eu simplesmente abro e respondo perguntas espontâneas de quem está me acompanhando ao vivo. Então perceba, é um quadro completamente carne e osso, você me vê ao vivo e consegue, né? Ou você está vendo a gravação, mas esse foi produzido ao vivo, em que eu respondo perguntas. Então eu abro aqui a live sem saber sobre o assunto que você vai assistir. Eu não sei o que você vai assistir, mas eu sei o seguinte, que você pode muito bem se aproveitar e se beneficiar muito de ouvir as respostas que eu vou dar, que certamente vão encaixar em algum grau na sua situação, ou pelo menos vão te ajudar a compreender um pouco mais sobre a lógica por trás de tantas pessoas que já conseguiram fazer alguém que ama parar de beber, mesmo se essa pessoa não queria parar, mesmo se a pessoa dizia que gostava de beber, independente do tipo de relacionamento, e que você possa fazer isso, né? Fazer quem você ama querer parar de beber e realmente parar de beber de uma forma sólida, sem que você precise deixar de cuidar de si, tá certo? Então vamos lá para as perguntas de hoje. Vitor, meu alcoolista está tentando diminuir, mas está bebendo muita Coca-Cola e comendo doces. Aí eu começo a babar. Faz tempo que eu não como doce e Coca-Cola, mas eu sou desse time, eu sei como é que é, mas eu tô conseguindo por enquanto. E ele tá engordando, também sei como é que é. É comum a pessoa começar a diminuir a bebida e começar a buscar Coca-Cola e doces? É comum sim, é comum, é possível isso acontecer, principalmente por conta do quê? A gente tende a comer mal, né? Ter mais dificuldade de controlar a nossa alimentação e buscar comidas que não são tão apropriadas quanto doces e Coca-Cola em excesso, quando a gente tem muita dificuldade de lidar com nossos sentimentos. E o álcool muitas vezes ele causa dificuldade de lidar com os sentimentos e ele também faz a pessoa se enferrujar. Por quê? Porque muitas vezes ela acaba usando o álcool em resposta a sentimentos positivos e negativos. Isso deixa ela meio enferrujada quando ela vai parar de beber e ela fica meio assim, tendo que redescobrir formas de lidar com sentimentos sem usar o álcool. E aí algumas pessoas sim podem buscar doces e Coca-Cola e acabar engordando. E eu te diria, e aí você pergunta, como eu posso ajudar? Eu te diria de coração, eu não acho que é nesse momento, e aí, de forma geral, eu não acredito que vale a pena você se preocupar com o doce e a Coca-Cola agora. Sabe por quê? Eu gosto de pensar a vida a gente tem vários problemas, né? Pessoas normais têm vários problemas. Uma pessoa que tem alcoolismo, ela vai ter alcoolismo, ela vai ter outros problemas. Fulano tem alcoolismo e obesidade. Fulano tem alcoolismo, obesidade e ele tem dificuldade no trabalho. Fulano tem alcoolismo, ele tem, sei lá, espinha, tá entendendo? São vários problemas. Ou fulano tem alcoolismo, tem depressão, tem uma lista de problemas, né? A pessoa comum vai ter uma lista de problemas, grandes ou pequenos. Se a gente for colocar o alcoolismo dentro da lista de problemas, ele precisa subir para ser a prioridade. Vitor, a pessoa que eu amo, ela não está conseguindo arrumar um emprego e ela tem alcoolismo grave, perdeu muitos empregos por conta do álcool. Ela precisa de um emprego. Não. Ela precisa primeiro parar de beber, porque se ela não parar de beber e conseguir se recuperar um pouco mais da doença, ela vai estragar todo o resto. Então a mesma coisa que eu te diria nessa situação. Se ele só diminuiu, ele não parou de beber ainda, a prioridade número 1 é você agir em direção a que ele pare de beber. E deixa o doce, esquece o doce e a Coca-Cola. Se for, e até nesse momento, se de alguma forma você dentro das suas estratégias, você entender que oferecer doces e Coca-Cola ajude ele a se manter sóbrio mais um tempo, ou ajude a conquistar uma sobriedade mais sólida, eu te diria para usar isso. Por quê?
Porque depois que ele tiver uma sobriedade sólida, ele vai conseguir lidar melhor com os sentimentos dele e o tempo de sobriedade vai também dando mais maturidade e esse problema de comer doces e Coca-Cola vai virar nada. Vai virar uma coisa muito mais fácil de se resolver. É muito mais fácil. Agora, se o problema de alcoolismo não melhorar, a tendência é acumular problemas. Então, entendeu? Ah, poxa, Vitor, mas eu queria que ele emagrecesse. Mas calma. Primeiro a prioridade. Porque se você não cuida do que está mais urgente, a casa cai. É tipo o pilar da casa, entendeu? Se você não... E isso serve até, eu diria, para o cigarro, né? Pessoa, olha, parou de beber, mas ele está fumando, né? Ele não parou de fumar ao mesmo tempo. Tem gente que para de fumar ao mesmo tempo. E eu até digo, ó, parar de fumar muitas vezes é mais difícil que parar de beber. Então, foca primeiro em uma coisa, depois na outra. Deixa de equilibrar um pouco a sobriedade, deixa amadurecer a sobriedade, pensa mais nisso. Depois o resto fica muito mais fácil. Doutor, eu sei que o seu foco é o curso ACA, né? Mas eu gostaria da sua opinião. Você já ouviu falar em um método chamado método Sinclair, que fala um estudioso que aplica esse método com alcoolistas? Já ouvi falar desse método? Como é que não vai ouvir falar desse método, né? Toda a periferia, toda a esquina, né? Tem todo o corredor, todo o submundo da ciência fala desse método. Perceba, o submundo da ciência. Por quê? Eu parei então, né, depois de tantas perguntas, porque eu não tinha ouvido falar desse método enquanto eu estava na minha formação em psiquiatria, né, lá numa das maiores centros de pesquisa e ensino de álcool e drogas do mundo. Eu não tinha ouvido falar nisso, não tinha visto nenhum professor meu trabalhar dessa forma. Mas eu vi algumas pessoas falando sobre, nossa, a cura do alcoolismo, método Sinclair, pega uma medicação chamada naltrexona e usa de uma determinada forma. Naltrexona é uma medicação velha que a gente já usa, ó, há muito tempo, não tem novidade nenhuma. Mas esse cara, dito estudioso, gênio de tudo, ele achou uma estratégia que agora vai fazer com que a pessoa, além de parar de beber, ela possa voltar a beber socialmente. Isso é ridículo, isso é errado. Isso é abominável, né? Esse tipo de promessa é abominável, porque a quantidade de pessoas que vão ser capazes de beber moderadamente beira o zero. É possível que alguém no mundo consiga? Talvez, mas eu te garanto vai ser uma grande exceção, até pela forma com a qual o alcoolismo se estabelece. A pessoa não vai mais poder beber moderado. E o método Sinclair, ele fala sobre isso. Mas mais do que isso, o método Sinclair, ele exige uma série de questões que já mostram que a pessoa tem que estar muito comprometida para fazer, né? Tipo beber, tomar o remédio em determinada circunstância. Mas nem é por isso. A minha encrenca com o método Sinclair é a seguinte. Eu fui olhar o estudo, né? O artigo científico que falava sobre isso, né? Olha como pode ser interessante esse método que ele autodenominou, né? E aí as referências do artigo que falavam sobre o sucesso do artigo, elas não eram condizentes ao que o artigo dizia. Quer dizer o quê? Ele citava um artigo que falava sobre o sucesso desse método. Só que esse método estava sendo usado por pacientes numa circunstância muito específica, a quantidade de pessoas era muito pequena do estudo e o resultado era conflitante. E não era bem o que ele estava explicando. Então perceba, é muito frágil a base científica do método Sinclair. E é muito mais fácil a gente ver pessoas se apegando em ideias mágicas, mirabolantes e fáceis, teoricamente fáceis, né, e mágicas, para resolver um problema. Dito isso, eu não sou adepto do método Sinclair, eu sou mais adepto ao que eu vejo funcionar e o que a ciência mostra, né? A gente tem que sempre... Eu não acho que a ciência é Deus, agora só o que a ciência mostra importa, até porque parte da ciência é respeitar a opinião de um especialista, né? Até a opinião de um especialista que trabalha muito com aquilo é uma evidência científica também, né? A nível mais baixo, nível D, mas é o seguinte, é importante a gente trabalhar olhando para a realidade, né? E eu não vejo o método Sinclair se aliando a coisas positivas, então eu não uso. Eu conheço muitos bons psiquiatras que trabalham só com isso, não trabalham dessa forma. Geralmente quem trabalha com isso não trabalha muito com isso. Nunca conheci alguém especialista assim que eu olhasse e pensasse, nossa, essa pessoa realmente estudou esse assunto, essa pessoa realmente, né, me parece ter uma distinção, né, que estudou realmente esse assunto e aplique esse método dessa forma. Pode ser que eu me surpreenda no futuro, não estou fechado a isso. E aí, mais importante que isso é o seguinte, Vitor, mas o meu namorado, o meu filho, ele viu sobre esse método e ele quer usar. Eu devo proibir ou devo incentivar?
eu te diria o seguinte: tem uma coisa que a gente já sabe sobre dependência de álcool e outras substâncias também. 1 é maior que 0. Quer dizer, a pessoa está buscando um mecanismo para tentar parar de beber. Você não precisa lutar contra e dizer, não, isso é besteira. Você não precisa botar um balde de água fria na cabeça dele. Você entende? Olha, você acha que é importante? Faça. Tente. Ok. Se faz sentido para você, tá bom. O importante é resolver. Por quê? Desde que faz mais de 50 anos que nós temos pesquisa sobre alcoolismo. E ainda, até hoje, o elemento mais associado a resultado, a parar de beber, o elemento mais associado, sabe qual é? É a vontade de mudar. Uma pessoa com vontade de mudar, que em outras palavras com interesse e comprometimento em mudar, ela vai chegar lá. Ninguém para uma pessoa determinada. E isso vai levar a pessoa ao resultado de vários meios diferentes. Por isso que o meu foco é o curso ACA. Porque é onde eu vejo, eu nunca vi nada dando tanto resultado quanto o curso ACA. Por quê? Porque ele trabalha no familiar de uma forma estratégica, é como se tivesse um espião que vai agir na raiz do alcoolismo, modificando o cenário através do relacionamento. E aí vai fazer o quê? Vai despertando no sistema de recompensa cerebral do alcoolista interesse e comprometimento em parar de beber. E aí, se ele vai parar de beber, ele pode parar de beber de várias formas. Com ajuda, sem ajuda, né? Depende da situação, depende do caso, depende da preferência. Isso é muito menos importante do que a motivação, o comprometimento, né? E tanto para quem me acompanha, né? Pode ver que eu nunca vi alguém assim comprometido me dizendo, Vitor, olha, eu não consegui ter resultado, não, aqui em casa não dá nada certo. Eu nunca vi. Pode ser que eu descubra um dia, mas eu nunca vi alguém comprometido. Porque quem está comprometido para fazer alguém que ama parar de beber, faz o que é necessário. E eu tenho na minha audiência, e você pode perceber se você acompanha as lives, sempre tem várias pessoas que sempre estão ali e tem várias que estão sempre trocando. Por quê? Porque a maior parte das pessoas do mundo busca soluções mágicas, são curiosos e que vão passar o resto da vida frustradas. Por quê? Ficam pulando de galho em galho, escapando daquilo que tem que ser feito. Tá entendendo? E aí não conseguem ter resultado. E como é que eu vejo quem é comprometido e quem é curioso? A forma que talvez não seja ideal, mas a forma que eu mais vejo isso de verdade, são as pessoas que realmente mostram esse comprometimento de tempo e às vezes até de recurso, né? A pessoa que investe, por exemplo, no curso ACA, ela entra no curso ACA, e aquilo para mim é uma amostra de comprometimento. Ela já começou a mostrar, olha, eu não sou só um curioso, eu não estou só de brincadeira, eu estou aqui buscando realmente uma mudança na minha vida. E ela então mostra isso dessa forma, um exemplo, né? Vitor, o que pode estar por trás desse não querer parar de beber? Aí eu vou te dar uma resposta direta e uma indireta. Eu vou começar pela direta. O que pode estar por trás do não querer parar de beber? Perceba que é o seguinte, a resposta direta é bem simples, mas ela é dura de engolir. Olha, meu familiar, o que tem por trás dele não querer parar de beber? Numa camada superficial, ela é simples de entender. Vitor, mas é uma doença. O álcool traz tantos problemas, né? Às vezes faz o pai deixar de cuidar do filho, ele faz o casamento acabar, ele faz a pessoa perder empregos e perder coisas importantes. O que tem por trás de não querer parar de beber? No nível mais raso, mais superficial e mais direto, é porque beber aciona o centro de prazer no cérebro. É o sistema de recompensa cerebral. É o que rege a nossa vida. É aquilo que faz o nosso cérebro entender o que é certo e errado muitas vezes. Ah, isso me deu uma sensação boa, repito. Então, o que faz a pessoa não querer parar de beber, primeira coisa é porque aciona o centro do prazer. Seja de uma forma bem consciente ou não, aí tem gente que vai falar, ah não, aí eu vou dar uma resposta indireta. Primeiro é por isso, a gente não está falando aqui de uma doença envolvida só em negativo. A gente está envolvendo aqui uma doença que está ligada a um conflito entre o prazer e o prejuízo. Então, vai ser sempre esse conflito no alcoolista. E isso é o principal que está por trás de não querer, né, parar de beber, né? Esse jogo. E é por isso que é importante alimentar a sobriedade. Porque é como se tivesse dentro do alcoolista dois lobos. Né? Dois lobos. Qual lobo vai crescer mais?
O lobo do alcoolismo ou o lobo da sobriedade? O lobo que for mais alimentado é o que vai crescer mais. E muitas vezes as pessoas lidam com o alcoolista de uma forma errada, que não alimenta o lobo da sobriedade e que provoca ainda mais a fúria do lobo do alcoolismo. E isso faz com que a pessoa não queira parar de beber. Eu já falei em outros vídeos, o fenômeno da reatância também pode estar por trás de alguém não querer parar de beber. Tanto que eu fazia um grupo, né? Se você conhece a minha história, até te recomendo dar uma olhada, né? Pra você entender melhor de onde que veio tudo isso. Nasceu essa ideia do método ACA, ela praticamente caiu no meu colo, eu fui quase que obrigado a começar a pensar sobre isso. Quando eu fui fazer um grupo, né, uma terapia, um tratamento em grupo, né, criar isso no ambulatório lá do hospital em que eu estava fazendo a minha especialização, para pacientes que não queriam parar de beber e usar drogas. E depois, lá tem na minha história, você vai ver lá os meus altos e baixos, a minha dificuldade para passar, entender como é que fazia isso. E quando eu comecei a sacar, eu percebi que as pessoas que eu estava trabalhando lá, elas não queriam parar de beber. E aí eu tive que passar a observar o que faz a pessoa não querer parar de beber. Tive que rastrear tudo isso. E tem uma série de coisas, tá? Mas uma das mais fortes delas é essa questão da reatância. É que a pessoa quando está bebendo, está fazendo um monte de coisa errada. E aí, como uma resposta automática, impulsiva, e apesar de senso comum, né, as pessoas ao redor vão querer o quê? Aconselhar, vão querer dizer que está errado, vão querer controlar, porque né, ninguém quer ver alguém que ama se autodestruindo e jogando tudo fora. E aí, só que esse tipo de abordagem, né, você controlar, você mandar se tratar, você criticar, o que vai fazer? Vai acionar a reatância, vai acionar a teimosia e vai sequestrar a capacidade da pessoa de pensar nos próprios motivos para mudar. Então, uma vez, parte das sessões, uma das sessões nesse grupo, que depois de um tempo eu fui entendendo que era necessária, era uma sessão só para observar esse sentimento de revolta quando as pessoas mandam você fazer uma coisa. Eu não sei como é que é para você, mas imagina se alguém começa a mandar você fazer uma coisa que você ainda no momento não quer ou não está pronto para fazer. Tipo assim, se chegasse alguém para você, ligasse na sua casa e dissesse para você comprar um novo cartão de crédito, porque o novo cartão de crédito é melhor do que o seu. Ele tem mais vantagens. O cartão de crédito que você usa, ele está te destruindo. E aí o outro cartão de crédito que eu estou te oferecendo pelo telefone, ele é muito melhor. As chances são de que você nem vai querer ouvir essa conversa, né? Você tá lá fazendo almoço, sei lá, tá almoçando, alguém te liga, você vai desligar na cara, ou você vai dizer, olha, não tem interesse, pelo amor de Deus, vai se incomodar até. Por quê? Porque a abordagem, ela foi errada. Você não entendeu as vantagens por trás, você não tinha confiança naquela pessoa. E aí você não entendeu. E pode ser que o cartão que estava sendo oferecido fosse uma grande oportunidade para você. De verdade. Só que a forma que foi apresentada gerou em você tanta revolta, tanto incômodo, que sequestrou a sua capacidade de pensar. Você ficou tão desconfiada que você não pensou que aquilo poderia ser melhor para você. E aí você jogou contra si mesmo. Entende? É uma forma aqui meio rápida de explicar uma coisa que é bastante... daria muito tempo para explicar, né? Tem aulas no curso ACA inteira sobre isso, que é mais um dos motivos que faz uma pessoa não querer parar de beber. Né? A teimosia, a sensação de controle, o instinto de liberdade que às vezes se aciona por não entender como fazer, você aciona na pessoa que você ama e aí você acaba querendo ir para frente, mas acionando a marcha ré e acelerando, certo? Entre muitas outras coisas, tá? Não tem como, eu teria que muitas horas para falar só sobre isso. Mas acho que esse é um começo da resposta. Boa tarde. Como eu faço para o meu marido ir ao médico, dar início a um tratamento? Ele é alcoólatra. Eu vou te dizer, ninguém quer ir ao médico. Ninguém quer ir ao médico. Ninguém quer assistir a minha live. Ninguém quer entrar no curso ACA. Ninguém quer ir na academia. A maioria das pessoas não quer estudar. A maioria das pessoas não quer trabalhar. Tem dias até que a pessoa não quer nem tomar banho, um ser humano normal. Não sei se já aconteceu com você. Vez ou outra, eu tô lá, trabalhei o dia inteiro, poxa, eu tô cansado, daí eu olho e penso, droga, vou ter que tomar banho. Já aconteceu com você? Por quê? Mas eu tomo. Não tô com vontade, não quero, mas tomo. Por quê? Porque a gente, em geral, não quer o meio. A gente quer a finalidade. Né? Uma pessoa, eu acredito que quem entra no curso ACA, e eu recomendo que entre assim, não entra porque eu quero entrar no curso ACA.
Você entra no curso ACA porque você entende que aquilo é a ferramenta mais poderosa e mais rápida para te levar ao objetivo de levar quem você ama a parar de beber. Para quê? Para que você possa ter uma vida familiar feliz, saudável. Por quê? Porque o curso ACA dá trabalho. Você gasta tempo, gasta dinheiro. Então, se aquilo não é agradável, é o brócolis, entendeu? É a academia. Hoje eu fui na academia de novo. Eu não queria ir. Mas como é que eu fui? Por que eu fui? Porque, de uma forma ou de outra, mesmo não querendo ir, eu estava comprometido com o resultado final. Ter mais saúde, né? Meu filho vai nascer daqui logo mais, né, em janeiro. Então eu quero estar saudável, eu quero estar bem, eu quero ter uma rotina que possa passar para ele ver o que eu faço e se inspirar e também fazer, ser mais saudável. Então isso passa pela minha cabeça. Não é porque eu gosto de ir na academia, não. Para mim, eu não tenho vontade nenhuma. Vitor, e o que isso tem a ver com eu convidar o meu marido para ir no médico? Ele tem uma doença. Como é que eu convido ele para ir no médico? Como é que eu faço para ele dar início a um tratamento? Da seguinte forma. Antes de pensar em dar início ao tratamento, você precisa entender que existem graus, existe uma escala de evolução na consciência do problema e consciência da solução. Se ele não está atraído pela ideia de ir no médico, ele está no começo desse percurso. Como é que começa? A pessoa não acha que tem um problema. Se eu não acho que eu tenho um problema, eu não vou buscar uma solução. Então, não interessa se você acha que ele é alcoólatra. Se ele não e ele não precisa achar que ele é um alcoólatra. Se ele não acha que ele tem um problema do jeito que está, ele pode estar conformado, ele pode estar acostumado, ou ele pode realmente nem estar vendo prejuízos claramente, que é bastante comum por conta do mecanismo da doença do alcoolismo. Então ele está lá no início, ele nem percebe um problema. E aí depois, quando ele começa a perceber um problema, não resolve. Igual você, igual a mim. Isso aí é do humano, tá? Não é, que difícil que é o alcoolista. Difícil é você, difícil sou eu. A gente é difícil, não tem jeito. Quantas vezes você já olhou pra sua vida e viu, poxa, eu tenho que arrumar aquela gaveta, mas você não arruma. Você percebeu que tem um problema, mas você não resolveu. Por quê? Porque você estava só no início da jornada. Então você tem que compreender, reconhece que tem um problema. E aí depois vem o incômodo com o problema. Porque reconhecer que tem um problema, sim, beleza, eu sei, eu tenho que arrumar aquela gaveta. Mas eu não me incomodo. Se eu não me incomodo, eu tendo a não me mexer muito. Então vem percepção de problema, um incômodo. Perceba, a gente ainda está mais ou menos na área racional. Mais ou menos. E aí vem para a área um pouco mais emocional. Eu começo a me sentir um pouco, percebo que tem um problema, começo a ficar emotivamente envolvido nisso. E aí eu começo a ter intenção de mudar. Não fiz nada ainda. Mas eu começo, poxa, preciso mudar. Preciso fazer algo diferente. Tenho intenção. E aí eu começo a pensar sobre o que é que eu vou fazer. E aí vem a ação, que é o quê? Pensar, poxa, eu acho que se eu for no médico, vai ser legal. Aí começa a perceber o problema e teve a percepção sobre a solução. Aí entendeu que o médico fosse parte da solução e aí vai ter interesse. Se você pular a etapa, você pega o alcoolista que você ama, que estava nesse estágio, que não percebe que é um problema e convida ele para o tratamento, você não só queimou um cartucho, quanto você empurrou ele mais para o outro lado ainda. Por quê? Porque na vida, uma forma de explicar, é um conceito um pouco mais complexo para explicar em poucas palavras, mas eu vou tentar, vamos ver se dá para entender. Na vida, ela é cheia de antagonismos, ela é cheia de dois lados, ela é cheia de dialéticas. Quando a gente aperta muito para um lado uma coisa, a gente tende a fazer com que dê uma ressaca do outro lado. Sabe o mar? Uma onda vem, antes de vir um tsunami, o que acontece com a areia da praia? Puxa a água para trás e aí vem o tsunami. O que isso tem a ver? Se você chega com muita sede ao pote dentro desse contínuo de percepção de problema e solução, você começa a chamar a pessoa para o tratamento, ela não está pronta, você cria uma ressaca, quer dizer o quê? Você empurra a pessoa para lá, você faz ela ter mais resistência ainda. E pode ser que por você não saber que você queimou etapas, que você não utilizou a coisa certa no momento certo, aí você empurrou a pessoa para ter mais resistência. Aí ele vai dizer para você que, eu não tenho problema, eu não quero fazer nada aqui, eu não preciso de médico nenhum. Por quê? Porque você acaba não percebendo várias resistências a serem quebradas no meio do caminho. Pode ser que a pessoa não perceba que tem um problema, pode ser que ela tenha medo de ir no médico. E aí, se não aborda isso de uma forma mais fragmentada, você não reconhece essas sub-resistências e você acaba não conseguindo fazer a pessoa ir num tratamento.
Ou, pior ainda, você vai lá e paga um tratamento caro que a pessoa não aproveita. Por quê? Porque não foi feito de uma forma estratégica. Por isso que, isso não é uma coisa simples, tanto que no curso ACA, o que acontece? Eu ensino, primeiro, como levar a pessoa a querer parar de beber. Eu ensino a levar o alcoolista, né? Você através do seu relacionamento, evoluir nesse processo, né? Ensino comportamentos, né? Toda a lógica dos comportamentos, da comunicação. E aí, lá na frente, tem um módulo completo sobre como convidar para tratamento. Por quê? Porque aí você já teve toda a base, toda a habilidade, você já entendeu o que você precisa fazer para despertar esse desejo, esse comprometimento. E aí é como se fosse uma bola que está na boca do gol. E é só chutar e vai ser gol. Tá entendendo? Mas muita gente acaba ignorando tudo isso, achando que é uma coisa, cadê o remédio? Cadê o remédio? É só um médico. E aí, por ignorar tudo isso, bota tudo a perder e muitas vezes bota a história de uma família a perder, muitas vezes bota a vida de alguém que ama a perder por imediatismo, por ignorância e por falta de priorizar realmente a vida de alguém que ama e entendendo que o alcoolismo é uma doença grave e que é cheia de armadilhas e uma delas é fazer você querer desistir da pessoa que você ama. Você não é obrigado, não me entenda mal, você não tem obrigação nenhuma de ajudar alguém, você não tem obrigação nenhuma de fazer quem você ama parar de beber. Mas você pode sim, caso você queira, ser parte da solução, caso isso seja interessante para você. E mais do que isso, você não precisa deixar de cuidar de si, você não precisa adoecer, você não precisa se sobrecarregar por isso. E se você está fazendo isso, está se sobrecarregando, está gastando a sua vida, você está fazendo do jeito errado. Parei de beber totalmente ao descobrir que nenhuma dose é segura. Sinto-me muito mais disposta e saudável. Que interessante, tem várias alunas minhas que param de beber também, né? Não é obrigatório, mas depois que você entende certas coisas sobre o alcoolismo, você que está aprendendo como fazer quem você ama parar de beber, é inevitável que você desenvolva um olhar que as pessoas normalmente não têm. E aí fica aquela coisa, você talvez já tenha percebido isso ou não, mas eu também, faz muitos meses, né, muito tempo, já nem me lembro a última vez que eu bebi algo, mesmo que em quantidade moderada. E com bastante tempo sem beber e sem nem pensar em beber, você começa a enxergar mais ainda como é que o mundo é, como é que as coisas são, como é que a sociedade se comporta. E começa a ficar cada vez mais chocado com como viver sem beber é melhor, se aproveita melhor uma festa sem beber. Vitor, mas eu adoro uma cervejinha. Eu vou te dizer, tem várias cervejas que eu até diria, olha, acho o sabor muito saboroso. Concordo. Tem certos vinhos que eu também te diria, olha, eu concordo, o sabor muito saboroso, só que não existe só o sabor, o álcool ele vai entrar e o que acontece? Ele prejudica, mesmo que é um pouco, e ele acaba atrapalhando a sua experiência de vida, mesmo que seja uma dose pequena. E com o tempo sem beber e vivenciando coisas diferentes sem beber, você começa a ver que as pessoas bebem por nada. E que quando você não bebe, a sua lembrança sobre aquele momento é mais agradável. Quando você está de boa com não beber. Você percebe que é muito melhor, você fica mais disposto. Você não troca a noite pelo dia. Você mantém o humor melhor, seu pensamento fica melhor, tudo melhora. E aí tem gente que me fala, Vitor, eu preciso mesmo parar de beber para fazer quem eu amo parar de beber? Você não precisa, mas você tem todo o direito de tomar uma decisão ruim para sua vida. Todo direito. Mas a minha opinião é de que é muito bom não beber. Muito bom. É uma ilusão essa história de que precisa beber. É uma ilusão total. Que pregaram na sua cabeça. E se você não tiver crítica para olhar para isso, você vai viver igual uma manada. E você vai viver igual uma manada que está caminhando para o penhasco. É isso que você quer? Então é importante você começar a cuidar com o que você ouve, com quem você ouve, o que você leva para sua vida. Vitor, olha só, excelente pergunta, e essa pergunta eu queria que psiquiatras também tivessem essa dúvida, mas infelizmente às vezes a gente não consegue ensinar isso de uma forma boa por várias razões. Mas é a seguinte pergunta, Vitor, a depressão está ligada ao alcoolismo? Você acha que tratando a depressão a pessoa consegue se manter sóbrio? Essa é uma excelente pergunta porque se você for, eu recebo, agora que eu voltei a atender alguns pacientes online, eu tenho recebido muita gente que já passou por outros profissionais, né? Quando você é tão especializado, as pessoas te procuram, né? Já passaram por todo mundo e aí vão em você para resolver o problema, porque, né? Não conseguiram resolver antes.
E uma coisa que eu tenho ouvido muito é o seguinte: Vitor, olha, meu familiar foi se tratar com não sei quem, que era um grande profissional. Ele não era, ele até dizia que entendia de alcoolismo e ele falava pro meu familiar que é o seguinte: você tem depressão, tratando essa depressão você vai parar de beber. Isso existe? Existe, mas ó, como é que é? A depressão não está associada, ela não é igual ao alcoolismo, essa junção, apesar de ser muito comum a pessoa ter as duas coisas, não está ligada, são coisas separadas. E é o seguinte, até existe pessoas que têm depressão e aí bebem mais durante os sintomas depressivos. Só que fora do período de depressão, ao longo da vida toda, essas pessoas não bebiam. E mesmo assim, elas não vão ter as características do alcoolismo. Tá entendendo? Vai ser uma coisa muito mais curta, vai ser uma fase muito mais curta que ela vai beber. Não vai ser um alcoolismo tão grande, não vai soar que o álcool é o centro. Aí essas pessoas vão precisar, mesmo essas pessoas que têm depressão, o alcoolismo ele não é grande, ele é leve, vamos dizer assim, ele não é ainda um alcoolismo, é muito mais raro isso. Essas pessoas, discutivelmente, tratando a depressão, vão parar de beber, ou não vão mais beber, vai se manter sóbrio. É enorme exceção. A maioria das pessoas acaba tendo primeiro um alcoolismo, ou esse alcoolismo é desenvolvido, e a hora que tem alcoolismo, o alcoolismo é o principal. Ninguém vai melhorar da depressão nenhuma sem parar de beber. Porque o álcool ele causa e prejudica e mascara a depressão. O álcool impede o funcionamento das medicações e da psicoterapia. Né? Você já sabia? Uma das minhas especialidades, eu fiz residência médica também em psicoterapias, né? Tratamentos baseados em conversa, né? Em tratamento de terapia, psicoterapia. E aí, talvez você saiba, talvez não, mas se você faz terapia com psicólogo ou psiquiatra e você bebe, né? A sua terapia vai funcionar menos. Sabia? Dependendo do quanto você bebe, você pode até barrar o funcionamento da terapia. Porque o álcool prejudica o processo o processo emocional. Ele prejudica o processamento emocional. O álcool prejudica o processamento emocional. Então ele vai dificultar a pessoa melhorar a depressão, ou vai impedir ela de melhorar, ou vai impedir uma terapia de funcionar. Não, o remédio ou uma terapia, tá entendendo? Então, a principal coisa é parar de beber. Parar de beber. A depressão não vai melhorar antes disso. O alcoolismo controlado, muitas vezes a depressão fica muito mais fácil de controlar. Tá bom? Então, o alcoolismo, a depressão está ligada ao alcoolismo? Não, pode até estar ligada, pode até ter uma pessoa que tem as duas coisas, mas a pessoa precisa parar de beber antes. Ela não vai se tratar para parar de beber. E esse que é o maior engano, e é isso que as pessoas perdem muito tempo, até profissionais, né? Ah, então eu vou medicar o fulano porque melhorando a depressão ele vai parar de beber. Não, meu amigo. Se ele continua bebendo, ele não vai melhorar. Ele precisa parar de beber antes de tudo. Aí sim a medicação pode funcionar, aí sim o resto pode evoluir. O contrário, em geral, vai ser enxugar gelo, né? Não vai conseguir evoluir muito não. Tauana tá falando assim: Vitor, eu já tentei várias coisas com a minha mãe. Ela não quer parar. Está sendo muito frustrante para mim. Tentei várias formas e ela sempre recai. É triste isso e eu lamento por isso. E ao mesmo tempo eu acredito que olhar para isso pode te ajudar muito na sua vida. E até para entender ela. Imagina ela, quantas vezes ela já pode ter tentado mudar isso. Te contando ou não. Falando para você ou não. Quantas vezes a sua própria mãe pode ter chorado no escuro, sozinha, pensando o quanto ela é um lixo, se julgando, se criticando porque ela não é capaz de mudar. Então começa a pensar, imaginar quantas vezes ela já quis desistir de si própria e abandonar a si própria, mas não tem como. Você pode abandonar a sua mãe, pode facilmente, né? Viaja, sei lá, a pessoa não abandona de si própria. Então perceba que a forma com a qual você vai lidar com a sua frustração perante a doença dela também dá um exemplo para ela de como superar isso. Eu entendo, né? É frustrante a gente não ter sucesso. A gente quer ter sucesso sempre. Só que esse apego ao sucesso é o maior provocador do fracasso que existe. Porque o apego ao sucesso te traz arrogância e fragilidade. Aí você para de buscar. Eu já tentei várias coisas.
Pois é. Mas e aí, você vai fazer o que com isso? Você vai continuar tentando essas coisas ou você vai buscar algo melhor? Né? Por exemplo, você está assistindo aqui essa live, você vai poder, talvez em algum momento, ter a oportunidade ou não, dependendo, algumas vezes ao ano eu abro vagas para o curso ACA, para você poder aprender estratégia completa, ter mais acompanhamento, né? Entender tudo mais profundamente, para poder ajudar ela. Só que é o seguinte, para fazer qualquer coisa grandiosa na vida, e eu acredito que fazer quem você é uma parar de beber é uma coisa bonita, não é obrigação, mas é uma coisa grandiosa. Ela exige tolerância à ideia do fracasso. Você entende? Porque o maior problema que existe é você estar numa fase que você não está tendo os resultados que você quer e você achar que isso é um fracasso. Isso não é um fracasso. E aí, porque quando você imagina que é um fracasso, você tem a ideia de que o fracasso é permanente. Poxa, eu não consigo, já tentei, eu nunca vou conseguir. E aí que é o grande veneno. E aí você pode jogar fora e pode abandonar uma missão quando você está a 2 metros de chegar lá. Por arrogância, por pressa demais. Então é muito importante você entender que o fracasso é uma ideia transitória. Agora você está tendo um resultado que você não quer. Porque as coisas que você tentou não levavam até onde você queria. Né? Porque as coisas que você fez não trouxeram resultado. Então o problema está no que você fez. E eu acho que o melhor que eu posso te recomendar, caso você queira ajudar a sua mãe, caso você queira viver com a sua mãe sóbria, queira ter essa chance de fazer isso, eu te recomendaria olhar para frente. Entende? Olhar daqui para frente. Né? Ter tolerância com você mesma, observar mais, começar a aprender sobre o que funciona, buscar uma fonte de informação segura. Né? Porque se você busca sozinha resolver um problema, você pode levar muitos anos na tentativa e erro para resolver. Só que quando você procura alguém, uma fonte de informação, você pode economizar tempo. E aí muitas vezes a gente reclama, né, de pagar aulas, reclama de pagar um mentor, reclama de pagar alguém que vai nos ajudar, né? Fica bravo porque está pagando nutricionista, fica bravo porque está pagando terapeuta. Só que é o seguinte, você ganha tempo quando você faz isso. E com dinheiro você consegue comprar informação que vai acelerar a sua jornada. Mas não compra tempo, entendeu? Então você buscar uma fonte de informação e você muitas vezes investir, às vezes recursos financeiros, às vezes tempo nisso, com uma fonte de informação segura, você economiza tempo, se frustra menos, porque é difícil fazer quem vai parar de beber, é difícil. Só que, por exemplo, no curso ACA, você vai ter um mapa. Um mapa não fica fácil, fica mais fácil, fica menos difícil. E aí com o mapa você vai se desgastar muito menos na coisa errada. E você vai se frustrar muito menos, porque o seu esforço vai estar dentro do entendimento do caminho que você está chegando. Você vai conseguir ler os sinais que vão mostrar que você está no caminho certo. E você vai conseguir ter apoio nisso, um apoio real, qualificado, para você saber o que fazer realmente. E ajudar, talvez, caso você queira, a tua mãe. Então esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me ajuda a descobrir, comenta pra mim o que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. Isso é muito importante para saber se eu devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, se ele gera valor para você, se vale a pena, né, o tempo que você investe assistindo esse conteúdo e o tempo que eu invisto de fazer. Então me ajuda, conta pra mim aí se vale a pena. Ó, comenta pra mim aí, ó, o Pergunta pro Vitor vale a pena. Me comenta aí se você tá vendo ao vivo ou no gravado, porque é importante pra mim, pra eu saber também as melhores formas de poder te ajudar a entender caminhos para você fazer quem você é, parar de beber sem deixar de cuidar de si. E outra coisa que eu quero te pedir é compartilha, né? Esse assunto que eu trato aqui, ele é muito sensível. E por ser sensível, acaba sendo pouco distribuído pelas redes sociais. Então, uma das maiores fontes de divulgação disso é o compartilhamento, né? Uma pessoa compartilha para outra, né? E você pode compartilhar com alguém que pode estar precisando disso tanto ou até mais, saber disso tanto ou até mais do que você, certo? Então, colabora com a causa, compartilha com o maior número de pessoas que você tiver para compartilhar, se inscreve aqui no meu canal,
no YouTube, Instagram, Facebook, a sua rede social preferida. E se você quiser um contato um pouco mais de perto, né, nas redes sociais comigo, você pode entrar no meu canal do Telegram, clicando no link que está aqui embaixo do YouTube, tá bom? Lá eu posto áudios de vez em quando e também aviso sobre quando vai ser a próxima pergunta para o Vitor e notícias importantes sobre o ACA. E algumas vezes por ano eu abro vagas para o curso Amor contra o Alcoolismo, que é o curso completo, que tem suporte, tem acompanhamento, tem a sequência das aulas para te levar a fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Mas como tem muita procura, tem muita gente que quer fazer o curso e eu acabo não conseguindo dar conta da demanda, eu abro poucas vezes ao ano. Então, se você tiver oportunidade, tiver interesse, fica ligado que em algum momento você vai receber um convite, né? Quando tiver uma oportunidade para isso, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!